Bom dia para você. Estamos aqui em mais um conselho do dia, compartilhando algo que o Senhor tem colocado no nosso coração contigo. E os conselhos do dia do Momento Edifica têm sido bênção na vida de todos aqueles que têm acompanhado, inclusive na minha. Amém? Então que Deus possa abençoar você que está aí todas as manhãs, juntinhos aí comigo. Você que tem curtido, comentado, compartilhado com alguém. Que Deus possa te abençoar, em nome de Jesus. Todos os nossos conselhos estão sendo postados no nosso canal. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, você que ainda não clicou lá no sininho, né? Para você ser notificado quando postarmos um vídeo novo, faça isso. E você vai estar também nos abençoando, amém? Eu quero te dizer que o conselho do dia de hoje está bem interessante, que é: o problema pode ser de todos. Forte, né? Muitas vezes a gente acha que o problema é só da gente, mas na verdade o problema é de todos. E às vezes a gente acha ao contrário, que o problema é só do outro e o problema pode ser de todos. E a meditação bíblica que eu gostaria de dividir contigo se encontra em Romanos, no capítulo 12, no verso 15, que diz assim: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Olha que versículo. Paulo está nos dizendo para nós nos alegrarmos com os que se alegram, ou seja, sentir a alegria da vitória do meu próximo, do meu irmão. É me alegrar com os que se alegram, mas chorar com os que choram, ou seja, me colocar no lugar do meu próximo. É me colocar no lugar dele. E isso é muito importante. E isso a gente tem visto que tem faltado muito. Muitas vezes nem todos se alegram quando nós estamos alegres. E nem todos se colocam no nosso lugar, se compadecem para sentir a nossa dor quando está doendo. Mas nós precisamos entender que o problema pode ser de todos. E essa é a vontade do Senhor para nossas vidas. No Evangelho de Lucas, no capítulo 7, no verso 11 até o verso 17, narra uma história muito interessante. É a história da viúva de Naim. Essa história ela é muito especial porque vai nos dizer que Jesus, ele estava indo ali, já estava se aproximando da porta da cidade de Naim, quando estava com ele os seus discípulos e uma multidão de pessoas. E ao se aproximar da porta da cidade, ele se depara com a outra multidão saindo da cidade. Era uma multidão a qual estava acompanhando um velório. Eles estavam saindo para o enterro do único filho de uma mulher viúva. É por isso que o título dessa história, a gente não sabe o nome dela, mas diz A Viúva de Naim. Ela era viúva, já estava viúva, e agora o seu único filho havia falecido. E quando Jesus olha para ela, o texto vai nos dizer que quando Jesus, que ele ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela. O Senhor sonda o coração daquela mãe e ele tem misericórdia dela e ele sente a dor, o desespero,
a angústia que aquela mãe estava sentindo. Primeiro porque o luto, né, ficar viúva naquela época, não que hoje não seja, mas naquela época era uma forma de estar desamparado, né? As viúvas, os órfãos, era algo muito pesado, muito forte, muito dolorido. E aquela mulher já não tinha o seu esposo. E de repente o seu único filho vem a óbito. E o Senhor se compadece dela. E Jesus sente a dor daquela mãe de tal maneira que ele olha para ela e diz: não chore. Depois ele foi lá, aproximou-se do caixão do menino, do jovem rapaz, e tocou no caixão. E quando Jesus toca no caixão que aquele povo estava carregando, ele diz: jovem, eu lhe digo, levante-se. Oh, aleluia. Ele dá uma ordem para a morte. E ele diz: jovem, se levante. O texto vai nos dizer que o jovem sentou-se e começou a conversar. Você pode glorificar o nome do Senhor neste momento? Começou a conversar. E Jesus entregou aquele milagre à sua mãe, aquela mulher viúva. E o texto vai finalizar dizendo que todos ficaram cheios de temor. Todos louvavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. Sabe o que nós podemos aprender aqui? É que nós precisamos nos compadecer, nos colocar no lugar do nosso próximo. Mas nós precisamos também fazer alguma coisa para mudar a realidade do nosso próximo. E eu quero compartilhar contigo uma ilustração de uma forma bem rápida por causa do tempo, senão eu não consigo postar esse vídeo no Instagram. O conselho é: o problema pode ser de todos. É uma ilustração que diz a ratoeira na casa, e talvez você já conhece. Um rato olhando pelo buraco na parede, ele vê o fazendeiro e sua esposa abrindo um pacote. Pensou logo no tipo de comida que haveria ali. Ao descobrir que era uma ratoeira, ele ficou aterrorizado. Ele correu no pátio da fazenda advertindo a todos: a ratoeira na casa, a ratoeira na casa. A galinha: desculpe-me, senhor rato, eu entendo que isso seja um grande problema para o senhor, mas não me prejudique em nada. Não me incomoda. O rato foi até o porco e disse: a ratoeira na casa, a ratoeira na casa. Desculpe-me, senhor rato, mas não há nada que eu possa fazer a não ser orar. Fique tranquilo que o senhor será lembrado nas minhas orações, viu? O rato dirigiu-se à vaca e começou a fazer a mesma coisa, a gritar que tinha ratoeira. A vaca disse para o rato: o que, ratoeira? Por acaso estou em algum perigo? Acho que não. Então o rato voltou-se todo abatido para encarar a ratoeira. Naquela noite ouviu-se um barulho como o da ratoeira pegando sua vítima. A mulher do fazendeiro correu para ver o que havia pego. No escuro, ela não percebeu que a ratoeira havia pego a cauda de uma cobra venenosa. E a cobra picou a mulher. O fazendeiro a levou imediatamente ao hospital. Ela voltou com febre e todo mundo sabe que para alimentar alguém com febre, nada melhor do que uma canja de galinha. O fazendeiro pegou seu cutelo e foi providenciar o ingrediente principal. Como a doença da mulher continuava, os amigos e vizinhos vieram visitá-la e para alimentá-los, o fazendeiro matou o porco. A mulher não melhorou e acabou morrendo. Muita gente veio para o funeral, o fazendeiro então sacrificou a vaca para alimentar todo aquele povo. Moral da história: na próxima vez que você ouvir dizer que alguém está diante de um problema e acreditar que o problema não lhe diz respeito, lembre-se que quando há uma ratoeira na casa, toda a fazenda corre risco. O problema de um, queridos, pode ser o problema de todos. O mal é que a gente ignora isso. E sabe qual é o maior problema?
é que nós aprendemos a voar como os pássaros, nós aprendemos a nadar com os peixes, mas nós ainda não aprendemos a conviver como irmãos. Então, o problema de um pode ser o problema de todos. Faça como Jesus, se compadeça e com certeza você também será abençoado. Amém? Que Deus te abençoe, compartilhe para que outras vidas sejam também alcançadas por esta palavra.